Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jorge Luiz de Oliveira da Silva e eu venho trazer aqui a apresentação do portfólio de conclusão da pós-graduação em História, Cultura e Literatura Afro-Brasileira e Indígena da Unicesumar. Trabalha aqui a temática o abandono da comunidade da terra indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul, uma realidade de exclusão. Esse trabalho ele tem por objetivo de analisar a situação de abandono vivenciado pela comunidade indígena da terra de Dourados, destacando os principais desafios e as ações necessárias para garantir a inclusão social e o resgate da dignidade dessa população indígena. Trago aqui, então, como proposta, a análise das bases fomentadoras do abandono dessa comunidade indígena e, assim sendo, propor uma solução que englobe a criação de políticas públicas efetivas e a sensibilização pública e privada, primando pelo respeito à cultura indígena e promovendo a inclusão social e econômica. Para isso, vamos trabalhar com 3 eixos básicos: saúde, educação e segurança, mas 3 eixos voltados para a realidade indígena, com base numa construção vinculada à história e à cultura indígena. O objetivo dessa intervenção será estabelecer uma melhoria significativa na qualidade de vida, a visibilidade social dessa população indígena, a paz social e a inclusão social dessa comunidade indígena da terra de Dourados. Nós temos aí uma das maiores comunidades indígenas do Brasil, é a 6ª maior comunidade indígena do Brasil, com quase 14 mil habitantes, divididos em 2 municípios que englobam essa reserva indígena, Dourados e Itaporã. Então, nós temos aí um núcleo significativo da população indígena que está sendo penalizada há décadas com a política predatória e a política de incompreensão indígena. Nós trouxemos ainda, para facilitar o nosso trabalho de desenvolvimento, o framework que foi utilizado, bem simples, para estabelecer essa estrutura de trabalho, baseado em 3 pontos principais: abordagem multidisciplinar para análise da situação, foco na identificação dos fatores que contribuem para o abandono e busca por soluções para garantir a inclusão social e o resgate da dignidade da comunidade indígena. Temos, então, dentro do transcorrer desse trabalho, identificado o problema em 2 níveis. Primeiro, os fatores que contribuem para o abandono da comunidade da terra indígena de Dourados, que, segundo as nossas pesquisas e intervenções, foram a falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento, que vem contribuindo significativamente para manter essa comunidade indígena à margem da sociedade e estabelecer, assim, esse abandono social. O segundo, a ausência de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades indígenas também é um fator determinante para esse abandono. Veja o que eu menciono, não a ausência de políticas públicas, mas a ineficácia. Nós atualmente temos políticas públicas, mas somente para manipulação visual de políticos, porque ante a uma cobrança efetiva, a comunidade política diz: não, eu tenho a política pública, só que ela é ineficaz, porque ela não é implementada com seriedade. Não há interesse político em se implementar em toda a plenitude essas políticas públicas voltadas para o resgate dessa comunidade indígena. Por fim, a violência contínua, constante, de mais de décadas, que é imposta a essa comunidade indígena em razão das disputas de terras, tanto em relação ao agronegócio, parte do agronegócio, como também em relação à expansão imobiliária indevida. Todos esses fatores, eles empurram a comunidade indígena dentro do seu próprio território
e gera um sentimento de ausência de pertencimento e a submissão a uma violência desenfreada. Os impactos nas condições de vida e na preservação cultural são imensos. O abandono resulta em condições precárias de vida para essa comunidade indígena, incluindo moradias inadequadas, falta de acesso à água potável e escassez de alimentos. Também a perda de terras ancestrais e a falta de oportunidade de trabalho impactam a cultura indígena significativamente, ameaçando a tradição e a própria identidade dessas etnias. Por fim, nós temos detectados altos índices de suicídio, homicídios e feminicídios. O relatório Indígena Brasil de 2020 já apontava o Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul, como o terceiro estado com maior índice de homicídios contra indígenas. Em 2023, o relatório traz um dado muito mais impactante. O estado do Mato Grosso do Sul foi o líder em homicídios de indígenas. Então, temos que olhar esses dados com muita cautela e estabelecer definitivamente ações que sejam incisivas, concretas e reais. Os desafios e as tomadas de decisões. Primeiro, é necessário e imperioso, e nós propomos isso no nosso trabalho, no nosso programa, a sensibilização constante dos governos e sociedade, conscientizar os governos e a população sobre a situação da comunidade indígena, desconstituindo também determinados estereótipos que determinado segmento político faz questão de manter e difundir de maneira imprópria, prejudicando a visão da população em geral em relação aos indígenas. 2. A implementação do projeto com foco nos 3 pilares mencionados: saúde, educação e segurança. Criar e executar um plano abrangente para atender necessidades básicas da comunidade. Em saúde, trazer, treinar, capacitar profissionais de fora da comunidade indígena, mas também de dentro da comunidade indígena, para atuar na saúde, na educação e na segurança. E, realmente, estabelecer um plano de segurança pública que seja real, factível e proteja a comunidade indígena da violência extrema que ela está sendo submetida há décadas. Os resultados esperados serão, basicamente, com toda essa programação, um impacto positivo na comunidade, melhorias de condições de vida, acesso a serviços essenciais e fortalecimento da cultura indígena e, consequentemente, o resgate da dignidade dessas etnias. Os resultados esperados nós ilustramos aí. A curto prazo, estabelecer a paz social na comunidade, que é um fator preponderante. Todos os 3 eixos têm que ser trabalhados concomitantemente, mas é urgente e imediato que haja uma intervenção na segurança pública em relação à violência que é cometida contra a comunidade indígena. Isso tem que ser a curto prazo, com o intuito de estabelecer a paz social no seio dessa comunidade. A médio prazo, a consolidação das estratégias propostas para os 3 eixos: saúde, educação e segurança. E a longo prazo, inserir a comunidade indígena da terra de Dourados no contexto da sociedade em geral, mas mantendo, obviamente, todos os seus aspectos culturais e de vivência, possibilitando, assim, a integração da cultura indígena à cultura do Brasil em geral. A cultura que eu digo é a cultura da população não indígena, porque nós temos hoje a visão estereotipada dos indígenas e eles têm muito a contribuir em todos os aspectos da vida social. Então, é isso que nós propomos, né? Como a base final, que haja essa interação, que nós possamos vivenciar na plenitude e respeitar a cultura e o legado indígena. E os indígenas também possam sentir a vontade para pertencer também à nossa sociedade, sabendo que nós respeitamos,
a sua diversidade, respeitamos a sua cultura e respeitamos todo o seu legado. Bem, a situação antes da aplicação do método, que é a situação atual, porque esse trabalho de portfólio, ele propõe o emprego, né? Não depende de mim, do pesquisador, implementá-lo, mas sim das autoridades governamentais e da sociedade civil como um todo. O momento atual, a comunidade indígena de Dourados se encontra em situação de penúria e abandono, vivenciando condições de vulnerabilidade social, falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento, contribuindo significativamente para a marginalização e isolamento dessa comunidade. Além disso, a comunidade enfrenta um histórico de violência e conflitos com o objetivo de tomada de suas terras ancestrais. A falta de proteção e de políticas eficazes para garantir a segurança e os direitos territoriais dos indígenas acentua a vulnerabilidade dessa comunidade. A comunidade ela também se encontra à margem da sociedade, sem acesso a recursos básicos e com seus direitos violados e ameaçados. As condições precárias de vida e ameaças constantes à terra dos ancestrais geram um sentimento de desesperança e insegurança e também de destituição de paz social. Esse é o quadro atual. E o quadro que nós propomos após a aplicação do método, a recuperação da autoestima e dignidade dessa comunidade indígena, a vivência cultural segura e uma alta qualidade de vida, a paz social alcançada em sua plenitude e que essa comunidade indígena ela tenha perspectivas positivas para o futuro, não desalento como tem nos módulos atuais. No curso do trabalho, nós tivemos a oportunidade de detalhar as ações que, ao nosso entender, podem levar a essa situação positiva. Muito obrigado a todos e a todas. Encerro aqui minha apresentação.